Olá, eu hoje trago-vos aqui uma imagem que surgiu ontem na minha cabeça, depois de uma pequena de meditação, e onde levei uma intenção de tentar perceber um bocadinho mais sobre este próximo eclipse solar que ocorre no signo de Escorpião, no grau 2, com o Sol, a Lua e Vênus neste signo. E então a imagem que me surgiu foi do jogo da cabra cega. E depois fiquei a pensar, de que forma isso poderia estar ligado com este eclipse e que espécie de informação eu poderia obter. Então vamos lá. Nós sabemos que os eclipses são fases lunares de grande impacto, não é? Normalmente diz que têm um impacto de 6 meses, e os eventos que ocorrem por volta ou pouco antes da altura do eclipse ou depois são muito relevantes e podem representar mesmo passos grandes, não é? Que depois vão ter impacto nos meses seguintes. Como estamos num eclipse de Escorpião, e Escorpião fala-nos na escuridão, fala-nos nos processos de transformação, processos esses que levam sempre o seu tempo, não é? Qualquer processo de transformação leva o seu tempo. E este eclipse ocorre também no ponto médio de Júpiter e Marte. O nó do norte está no ponto médio destes dois planetas, o que fala ou dá aqui uma ênfase maior em processos não só intensos, profundos, mas também grandes, portanto, para os próximos meses. Mas Escorpião é sempre um signo ligado aos enigmas, aos mistérios, aos mergulhos internos, ao descer aos infernos, se quisermos usar uma linguagem mais extremista para percebermos o simbolismo. No fundo, fala-nos de entrarmos aqui num período de escuridão, ou essa escuridão ser também ela importante para obtermos maiores revelações. E essas revelações também são dadas aqui por este eclipse, porque Mercúrio, que está ainda já muito perto também do Sol, ele está no ponto médio de Júpiter e Urano. E Júpiter e Urano podemos dizer, uma combinação planetária relacionada com o despertar. E se Mercúrio está no meio destes dois planetas, também nos fala aqui que neste processo de ir ao fundo nós podemos ter um despertar grande. Então, como é que eu posso também integrar isto com o jogo da cabra cega? A parte de estarmos vendados e, no fundo, andarmos aqui um bocadinho à palpa delas, eu vejo muito neste sentido. Primeiro, o estarmos vendados, este mergulho na escuridão. O andarmos aqui asa palpa delas, não é? Porque normalmente é assim que jogamos no jogo da cabra cega, não é? Com as mãos tentarmos ver onde é que podemos ir, correndo o mínimo de riscos. Isto está relacionado com a quadratura de Marte e Neptuno, ou seja, não sabemos bem para que direção vamos, e eu falei nisso também na live. Ou seja, o jogo da cabra cega, podemos agora jogá-lo de duas formas. Ou vamos nos basear nos nossos sentidos, também eles mais físicos, e, e sendo difícil de ver as coisas, né? Estamos vendados e andamos aqui à palpa delas, temos que nos ir, temos que ir arriscando, mas de olhos vendados. Ou então há aqui um outro simbolismo, que é esse que eu depois acabei por pensar que é extremamente relevante, e e associo à tal combinação de Júpiter e Urano que é ocupada por Mercúrio, ou seja, há aqui qualquer coisa que pode ser muito revelador. E Júpiter e Urano são planetas que estão retrógrados. Esta combinação fala-nos também das viagens espaciais, tanto retrógrados e tendo os olhos vendados, ou seja, há um momento importante fazermos uma tal viagem grande, que nos pode trazer uma grande revelação, mergulhando dentro de nós, e isso passa por também pomos de lado muitas das distrações exteriores do tal Marte, Neptuno, quase como, ok, eu vou, se calhar, estar um pouco parada, não é?
olho para dentro, amplio a minha visão interna e com isso eu consigo obter uma revelação maior sobre o caminho. E então eu posso jogar ao jogo da cabra cega ou ir movimentando onde é difícil perceber o norte, mas usando uma intuição que me foi revelada ou uma informação quando eu olhei para dentro e ampliei a minha visão. E isto também é muito interessante, porque nós falámos que Marte-Neptuno é um aspecto que é agir sem o lado racional ou a dificuldade de usar a racionalidade para tomarmos decisões. Temos que confiar ou temos que confiar. Então, este mergulho interno, este contacto com outras forças maiores, que passa muito também para não termos esse receio de olhar também para o pior de nós ou aquilo que não nos orgulha, ou os nossos medos, ou as nossas inseguranças, ou ter conversas com os nossos, entre aspas, demónios, faz parte deste processo. E outra coisa bastante interessante a propósito desta imagem do jogo da cabra cega, e que posso fazer aqui esta ligação também com Marte e Neptuno, no planeta da espiritualidade, do transcendente, os médiums, que são aqueles, especialmente os médios que nascem já com dons que não podemos classificar racionalmente. Muitos exercícios que eles fazem durante o seu período de afinamento da sua visão interna é exatamente estarem de olhos fechados, fazem muitos trabalhos com os olhos fechados, porque isso obriga-os a desenvolver outras capacidades, outra visão e aprimorar o seu trabalho como médiums. Então, este jogo da cabra cega, ou temos que jogar aqui um bocadinho este jogo da cabra cega, que é processos de transformação que podem nos obrigar a tomar decisões com incerteza, não é? Na prática é isso muito que pode acontecer. Temos receio por toda a incerteza que há no mundo, por todo o caos, por tudo isso, mas fazemos primeiro esta viagem interna, no silêncio, ter tempo para nós, para meditar, para refletir, para encontrarmos Deus, para encontrarmos a energia universal, qualquer coisa que nos guia, mas confiante. E, portanto, e isto, no fundo, pode resultar na maior transformação, ou seja, de nós percebemos que realmente quando cultivamos esses momentos de silêncio, são-nos reveladas informações que nos guiam com uma confiança que o mundo exterior se calhar não nos consegue dar, nem ninguém nos consegue dar. E pronto, foi isto. E obrigada. E espero que façam bem e que viajem muito internamente e que vos seja revelado aquela informação que precisam para grandes transformações e grandes saltos de confiança e grandes saltos de fé. Fiquem bem.